Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e essa aula é para alunos do 7º ano. É uma aula sobre adição e subtração de números racionais. A gente vai começar falando sobre adição e subtração de números racionais na forma de fração, tá certo? A gente separa em várias partes que cada uma tem uma particularidade. Nessa primeira vai ser adição e subtração de números racionais na forma de fração com o mesmo denominador, com um denominador igual, tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem um número na forma de fração, o denominador ele pode ser igual. Se na soma ou na subtração o denominador for o mesmo para os dois números, é muito fácil fazer a adição ou subtração. Como é que a gente faz? A gente repete o denominador que é o mesmo, então aqui é 7. Para os dois, então aqui embaixo continua sendo 7. E você faz a conta só com os números de cima, só com os numeradores. Então 2 mais 15, 17. Tá certo? Só isso, professor, só isso. Tá certo? Cuidado, porque muito aluno se esquece da regra e soma o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Está errado, não pode fazer isso. Você repete o denominador e faz a conta com os números de cima. Aqui na letra B, ó, o denominador é igual para os dois? É. Então você repete o 10 e faz a conta só com o numerador, só com os números de cima. 5 mais 1, 6. Tanto na adição quanto na subtração, a regra é a mesma. Se o denominador for igual, você repete o denominador e faz a conta só com os números de cima. 9 menos 4, 5. 5 sobre 2. Tá certo? Mesma coisa aqui. Denominador é igual. Você repete o denominador, faz a conta só com os números de cima. 7 menos 4, 3. 2 menos 1, 1. 13. 13 sobre 100. Tá certo? Desse jeito, quando os denominadores são iguais. Agora a gente vai ver quando os denominadores são diferentes, que é um jeito um pouquinho diferente. Pessoal, e quando as frações possuem denominadores diferentes? A gente vai ver agora. Então aqui a gente tem mais 4 exemplos, agora com denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes, a gente faz assim, ó. A gente vai fazer setinha para cá, certo? Toda vez que eu faço seta, significa multiplicação. Então vai ficar assim, ó. Setinha para cá, significa que eu vou multiplicar quem? O daqui pelo daqui. 10 vezes 2, 20. Vou botar aqui. Certo? Setinha para o lado de cá agora, ó. Setinha significa multiplicação. 3 vezes 7. 21. Qual é o sinal que está aqui no meio? Mais ou menos? Mais. Então aqui fica mais. Certo? E agora? Setinha embaixo. Ó. Setinha embaixo. 3 vezes 10, 30. Ok? Setinha para lá primeiro. Setinha para lá depois. Por último, setinha embaixo. Tá certo? Primeiro setinha para cá. Depois setinha para lá. Depois setinha embaixo. E agora? Agora é só fazer a soma na parte de cima. Por quê? Quando você faz isso daqui, é como se você transformasse tudo no mesmo denominador. Você pega, multiplica, faz essa operação aqui, essa sequência de passos, para que o denominador aqui fique igual, tanto para a primeira fração quanto para a segunda. Aqui você transforma numa fração só, um denominador sendo igual. E aí você só faz a conta que está em cima. Se for mais é de mais, se for menos é de menos. Então vai ficar como? Vai ficar, ó, 20 mais 21 dá 41 sobre 30. Tá certo? Mais um exemplo. Aqui, você tem 1/5 mais 3/8. Primeira coisa, setinha para o lado de cá, ó. Setinha para cá. Setinha significa o quê? Multiplicação. Então, 8 vezes 1 dá 8. Setinha para lá agora. Ó. 5 vezes 3 dá 15.
Sinal aqui no meio é mais, então fica mais aqui. Passo o traço, setinha embaixo agora. Ó. 5 vezes 8, 40. E agora? Agora, ó, é só fazer a conta que está em cima. 8 mais 15 dá quanto? É 23. 23 sobre 40. Certo? 23 sobre 40. Tá bom? Professor, e se a conta for de menos? Do mesmo jeito. Se a conta for de menos, é a mesma regra. Setinha para cá primeiro, ó. 5 vezes 5 dá 25. Sinal aqui, ó, é de menos. Eu vou botar logo o sinal de menos. Setinha para cá agora, ó. 4 vezes 4, 16. Passo o traço, setinha embaixo, ó. 4 vezes 5 dá 20. Tá certo? E agora? Agora faz a conta que está em cima. 25 menos 16 é 9. 9 sobre 20. Tá certo? Só isso, professor, só. O último. Aqui, primeira coisa que a gente faz, setinha pro lado de cá, ó. 11 vezes 7, 77. Sinal de quê? De menos aqui. Agora, setinha pro lado de cá. 2 vezes 3, 6. Passo o traço, setinha embaixo agora. 2 vezes 11, 22. 77 menos 6 dá 71. 71 sobre 22. Tá certo? Então é assim que a gente faz a soma ou a subtração quando os denominadores são diferentes. Você faz essas três setinhas. Primeiro para cá, depois para lá, por último embaixo. Qual é a conta que você vai fazer na parte de cima da fração? Vai depender do sinal. Se for o sinal de menos, é uma conta de menos. Se for o sinal de mais, é a conta de mais. Tá certo? Então esse é o jeito quando os denominadores são diferentes. Professor, tem mais algum jeito? Tem. Quando as frações, quando os números racionais vêm em forma de número decimal, número com vírgula, e quando está misturado. Tá certo? Então a gente vai ver agora como é que a gente faz a adição e subtração de números racionais na forma de com vírgula, né? Sua forma decimal. E depois a gente faz a conta com eles misturados, né? Pode vir fração misturada com número decimal para a gente saber como é que faz. Bom, pessoal, vamos agora à adição e subtração de números racionais em sua forma decimal, tá certo? Então aqui a gente tem 4 exemplos, né? Qual é a regrinha aqui? Quando você tem uma adição, basta você fazer o quê? Colocar vírgula embaixo de vírgula. E faz a adição do jeito que você já sabe, certo? O único cuidado aqui é colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, ó, eu tenho 2,76 mais 5,19. Vou colocar 5,19 aqui, tá certo? Somei, vou somar esse número aqui, tendo cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula. Professor, e se eu não colocar? Se não colocar vírgula embaixo de vírgula, provavelmente vai dar errado, tá certo? Principalmente, ó, nesse caso da letra B aqui, que você tem uma quantidade diferente de casos decimais, tá certo? Então a regra é colocar vírgula embaixo de vírgula e faz do jeito que a gente aprendeu. Coloquei esse número aqui, ó, e aí você faz 6 mais 9 dá 15, vai 1. 1 mais 7, 8 mais 1, 9, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 5, 8. Não esquecer da vírgula, então a resposta dá 8,95, tá certo? Só isso, professor, só isso. Letra B, aqui você tem 0,51 mais 1,3. Professor, como é que eu faço? Quando aqui é 51 e aqui é 1,3. Primeira coisa, deixem os números com a mesma quantidade de casas decimais. Aqui tem 2 depois da vírgula. Aqui só tem uma. Então a ideia é você colocar um 0 aqui, tá certo? Agora você tem 2 casas depois da vírgula aqui e aqui também. E usa a regra que eu ensinei, coloca vírgula embaixo de vírgula. 1,30 mais 0,51. E faz a soma do jeito que você sabe. 1 mais 0 dá 1.
5 mais 3 dá 8, ó, a vírgula, não pode esquecer, 1 mais 0 dá 1. Então a resposta dá 1,81. Ok? Só isso, professor, só. Detalhe é colocar vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Quando você tem subtração, como aqui, ó, você sempre vai fazer o de maior quantidade menos o de menor quantidade, tá certo? Como assim, professor? Só olha para isso aqui, ó. Olha para o 218 e olha para o 197. Qual é o que teria a maior quantidade? Um número que representa a maior quantidade. É esse daqui. Então você faz o de maior quantidade menos o de menor quantidade. Esquece esse sinal aqui. E sempre vírgula embaixo de vírgula. Ó. Sempre vírgula embaixo de vírgula. Tá certo? Você só vai colocar esse sinal quando você estiver fazendo, quando você for botar o sinal da resposta. Tá certo? Então, quando você tem aqui um sinal de menos, você bota o de maior quantidade em cima, o de menor quantidade embaixo, faz o de cima menos o de baixo. Aqui como é que vai ficar? 8 menos 7 dá 1. 1 não dá para tirar 9, pede emprestado. Aqui fica 11, aqui fica 2. A vírgula eu boto embaixo de vírgula, 1 menos 1 dá 0. Então a resposta, ó, deu 0,21. Certo? Sinal da resposta é sempre o sinal do número de maior quantidade. Quem tem a maior quantidade? O 218 ou o 197? O 218, que é o maior. Então o sinal é mais, a gente não precisa colocar. Tá certo? Letra D. Você tem 1,1 menos 3,45. Você vai fazer sempre o de maior quantidade menos o de menor quantidade. Quem tem a maior quantidade? 3,45. Quem tem a menor quantidade? 1,1. Certo? Olha uma coisa aqui, ó. Esse daqui, ele vem depois. Só que sempre a regra é o de maior quantidade em cima, o de menor quantidade embaixo. Esse daqui só tem uma casa depois da vírgula. Esse tem duas. Então você vai e coloca mais um aqui, ó. Aí agora ele ficou igual. E como é que você faz a conta? Se aqui é menos, aqui você vai colocar menos também. Tá certo? Você vai fazer a conta de menos. Aqui a conta é de menos porque aqui é menos. Aqui a conta é de menos porque aqui é menos. Aí você faz 5 menos 0 dá 5. 4 menos 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2. Não esquecer da vírgula. A resposta, 2,35. Aí a coisa que a gente precisa colocar, o sinal da resposta. O sinal da resposta sempre é do número de maior quantidade. Quem tem a maior quantidade aqui? Esse ou esse? 3,45 ou 1,1? 3,45. Qual é o sinal dele? Então o sinal da resposta é menos. Tá certo? Então essa é a resposta, dá menos 2,35. Quando a conta é demais, quando é soma, é só você colocar vírgula embaixo de vírgula. Se não tiver a mesma quantidade de casas decimais, você completar. Quando a conta for de menos, quando for uma subtração, você faz o de maior quantidade em cima, de menor quantidade embaixo, faz a subtração. Ó, sinal de menos é subtração. Qual vai ser o sinal da resposta? É sempre o sinal do número de maior quantidade. Maior quantidade, quem é? É esse. O sinal dele, quando não tem nada, é mais. Então aqui é mais, não precisa colocar. Maior quantidade, quem tem é esse. Qual é o sinal dele? É menos. Então você coloca o menos. Tá certo? Então essas são a adição e subtração de número racional em sua forma decimal. E agora a gente vai misturar o número racional com fração para ver como é que faz quando acontece isso. Pronto, pessoal, agora nós vamos fazer exemplos gerais, misturando tudo, tá certo? Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, frações misturadas com um número que não é uma fração,
certo? E aí vem separado por esses parênteses. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa é retirar dos parênteses. Se fora do parênteses, ó, na parte esquerda do parênteses aqui, ó, do lado de fora, se tiver algum sinal, você faz jogo de sinal. Se não tiver, você repete o sinal que está dentro. Nesse primeiro aqui, ó, você tem parênteses, dentro, menos 2/3. Tem algum sinal aqui fora? Não, então você vai repetir o sinal que tem aqui, ó. Vai ficar menos 2/3. Certo? Aqui, ó, você tem sinal fora do parênteses? Tem. Então você faz o jogo de sinal. Menos com menos dá o quê? Mais. Mais o quê? O que vem depois. 7/5. E vai repetir esses dois aqui, ó. Aí lembram como é que a gente faz para transformar um número numa fração? Você coloca o 1 embaixo. Pronto. Agora o número 2 virou a fração 2/1. Então vai ficar assim, ó. Ok? Pronto. Agora você tem 3 frações. Professor, como é que faz a conta quando são 3 frações? Primeira coisa, se tiver o sinal, se tiver duas de mais, essa é mais, essa é mais, você vai juntar elas. Então você vai fazer primeiro a conta dessas duas aqui, tá certo? Deixa a de menos por último. Você esquece ela, faz a conta das demais, tá certo? Então essa com essa. Aí como é que faz? Ó? Quando os denominadores são diferentes, ó, setinha para cá, então vai ficar como? Vai ficar como? 1 vezes 7 vai dar 7. 5 vezes 2 vai dar 10. O sinal no meio é mais, certo? E aqui embaixo vai ficar o quê? 5 vezes 1 que dá 5. Tá certo? Esse sinal aqui de mais, você pode colocar ele aqui. Tá certo? E esse aqui, professor, que eu não fiz nada com ele, você repete. Aí faz essa conta aqui, tá certo? 7 mais 10 vai dar quanto? Vai dar 17. Então você bota o 17/5. O sinal de menos que está aqui, ó, a fração negativa com o sinal de menos na frente, você coloca depois. Sempre coloca o número negativo depois do positivo. Esse daqui é positivo, você coloca ele depois. Então, menos 2/3. Tá certo? E agora? Agora você vai fazer a conta para denominadores diferentes, ó. Você vai fazer esse com esse, ó. 3 vezes 17. Quanto que dá 3 vezes 17? 3 vezes 7 dá 21. Sobra o 2. 3 vezes 1, 3 dá 51. Certo? Aqui do lado de cá, 5 vezes 2 dá 10. O sinal de menos aqui, ó. Embaixo. 7 embaixo. 5 vezes 3 dá 15. Certo? O que eu fiz? Fiz primeiro essa conta aqui, botei a resposta aqui, ó. 7 mais 10, 17/5. Copiei o número, a fração que tem o menos na frente aqui, ó, a fração negativa, para ela vir depois, tá certo? Sempre a fração negativa a gente coloca depois, certo? Aí fiz a continha, ó, 3 vezes 17, 51. 5 vezes 2, 10, o sinal de menos aqui, ó. 5 vezes 3, 15. Agora quanto que é? 51 menos 10. 51 menos 10 é 41. 41/15 é a resposta dessa daqui. Tá certo? Então, quando vier parênteses, se tiver dois sinais, ó, separados pelo parênteses, você faz o jogo de sinal. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Se não tiver fração, só tiver o número, aí você coloca o traço, coloca um para transformar em fração. Professor, e assim, quando vem número decimal e vem fração. Você tem que transformar tudo em fração. Então, essa daqui não precisa mexer. A gente coloca 5/2. Certo?
Esse daqui, para transformar em fração, você coloca como? Você bota 1 embaixo. Então já virou fração. Então ficou menos 1 sobre 1. E essa daqui, como é que transforma em fração? Lembra que eu ensinei? Tira a vírgula, bota o 12, passa o traço, que eu quero transformar em fração, sempre vai 1 embaixo. Quantos algarismos tem depois da vírgula? Só tem 1, então eu vou botar um 0 aqui. Tá certo? Botei um 0. Pronto. O que era só uma fração, agora viraram 3 frações. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro juntar as frações positivas. Ó. Essa que é negativa eu deixo por último. Então eu vou juntar essa fração que é positiva com essa daqui. Eu vou fazer o quê? Vou fazer essa conta aqui, ó. 12 sobre 10 mais... Vou fazer assim, para não me confundir, vou achando melhor assim. 5 sobre 2 mais 12 sobre 10, certo? E essa daqui eu só vou repetir. Eu vou fazer primeiro essa com essa. E essa daqui eu faço por último. Aí como é que faz essa conta? Setinha para cá, ó. 5 vezes 10 dá quanto? Vou botar a resposta aqui. 50. 2 vezes 12 dá quanto? 2 vezes 12. 24. Não pode esquecer do sinal de mais aqui. Agora 7 embaixo. 2 vezes 10 dá 20. Certo? Esse daqui que eu não mexi, o que eu faço? Eu repito. E agora? 50 mais 24 dá quanto? 74 sobre 20. Esse daqui que eu não fiz nada, eu repito. E agora, professor? Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço para continuar. Tá certo? Acabou a parte ali de baixo, não tem mais espaço. Então, ó, o que está ali eu vou repetir aqui. Ó. 74 sobre 20 menos 1 sobre 1. Do mesmo jeito, ó, denominadores são diferentes. Ó. Então, setinha para cá. 1 vezes 74 dá 74. Aqui, setinha para cá. 20 vezes 1 dá 20. Então, menos 20. Ó. O sinal de menos é o mesmo aqui. Ó. Embaixo, 20 vezes 1 dá 20. E agora? Agora faz 74 menos 20, 54. E embaixo fica o 20. Tá certo? Então, esse é o jeito de fazer. Quando mistura tudo é um pouquinho mais complicado, porque você tem que transformar tudo em fração e depois que você transformou tudo em fração, você junta primeiro os positivos. Aí depois que você juntou os positivos, você vai subtraindo com os negativos, tá certo? Então essa foi a nossa aula sobre adição e subtração de números racionais. Já vai ter a lista de exercícios, eu vou colocar para vocês, né? Com esses exemplos aqui vocês conseguem resolver as questões da lista. E por hoje foi isso. Um abraço e até o próximo vídeo.